Como iniciar sua carreira no marketing digital? Fala galera, eu sou o Daniel Dall'Acqua. E eu sou o Lu Diamano. E esse aqui é o Next Level, o podcast da Mirago. A Mirago que é uma escola de marketing digital para você que quer aprender na prática em imersões, cursos mais aprofundados e também num modelo de assinatura. Dá uma olhadinha lá no nosso site, tem vários cursos para você que quer se especializar nessa área. Muito bem, e o papo hoje então, Lud, hoje especificamente estamos sem convidados, estamos testando um novo formato. Como sem convidados? Você me convidou para vir aqui, cara. Vamos dizer que não é lá um super convidado, tá? Mas a gente está testando um novo formato, um bate-papo entre eu e o Lud aqui, e a gente trouxe um tema que chega muito pra gente, né, Lud? Que é, cara, eu quero começar na área, quero trilhar uma carreira, né, nessa área de marketing digital. E aí, né, quais são os passos que eu tenho que dar? Como é que funciona essa área? Enfim, tem muitas dúvidas de alunos, né, que chegam pra gente. E a gente achou interessante trazer esse tema aqui para falar um pouco da nossa experiência, do que a gente já viu no mercado, e compartilhar um pouco dessas coisas que os alunos trazem pra gente, né, que eu acho que pode ser uma dúvida também de você que está aí nos escutando e talvez tenha essa necessidade. Muito bem. Bom, cara, pra gente começar, muita gente chega, né, com essa dúvida em si. Cara, como é que eu começo nessa área? Quais são os primeiros passos que eu tenho que dar? E aí, Lud? Cara, essa pergunta é muito constante, assim, né? Assim, são anos já treinando alunos, formando gente pro mercado e eu sempre escuto as mesmas coisas, né? Essa pergunta é clássica. E o que eu vejo de erro, na maioria das pessoas que estão querendo começar a carreira nessa área, seja ela uma pessoa que até se formou na área de marketing, mas não teve muito embasamento sobre digital na faculdade e tal, ou seja uma pessoa que está vindo de uma outra nada a ver, né? Tem bastante gente querendo fazer transição de carreira e começar no marketing digital, né? No geral, essas pessoas elas cometem o mesmo erro, que é o quê? Elas focam só em hard skill, só em conhecimento técnico. Então, ela quer começar a trabalhar na área, então na cabeça dela o que vem? Ela fala assim, eu preciso fazer curso, preciso aprender, né, sobre marketing digital para poder colocar no meu currículo, né, essas competências, os cursos, certificados dos cursos que eu concluí, e aí eu vou ser contratado. E não é bem assim, né? Então, existem vários pontos importantes que eu acho que essa galera precisa entender para poder conseguir entrar na área mais rápido, né? Então, claro, o conhecimento técnico, né, ele é fundamental, óbvio, né? Básico, né? Pô, você contratado, você vai obviamente ser exigido ali de algumas demandas, você vai ter que corresponder. Só que se você vai entrar numa vaga, né, de iniciante ali, lá, um assistente, um analista júnior, etc., obviamente que a empresa já entende que você não vai ser um cara sênior, uma pessoa com super bagagem, né? Então ela entende que ela vai ter que também ensinar algumas coisas, dar um tempo para você se desenvolver. E aí, o erro, né, tá em colocar 100% do esforço dela só em conhecimento técnico. Eu acho que é importante, mas não é só isso que vai ajudar ela a entrar na área, né? Tem outros conhecimentos, eu sempre brinco, né? Inclusive lá no método Minha Carreira Digital, que para quem não conhece, é um curso que a gente tem na Mirago que ensina o passo a passo para você entrar mais rápido no mercado, né? Lá eu falo de outros 3 conhecimentos que a galera costuma negligenciar, né? Acho que o primeiro deles é autoconhecimento. Porque pensa, né, o cara que não tem autoconhecimento, na verdade esse tipo de conhecimento é fundamental para qualquer área que o cara for trabalhar, né? Mas se ele não entender minimamente ali no que ele é bom, né, os pontos fortes dele, os pontos fracos dele, né, ele vai ter mais dificuldade para fazer várias coisas. Então, se ele tem esse ponto cego, né, então se isso aí é um ponto cego para ele não tem plena consciência das coisas que ele faz muito bem e das coisas que ele, né, precisa desenvolver, ele vai ter mais dificuldade para achar uma área dentro do marketing digital que faça sentido, ou seja, uma área que vai explorar os pontos fortes dele e não vai depender tanto dos pontos fracos, ou seja, ele não vai ter que desenvolver muitas habilidades para poder se dar bem, né? E ele, uma vez que ele não entende o que ele precisa melhorar, ele vai patinar muito, sabe? Então, primeiro de tudo, autoconhecimento, para poder escolher melhor, com mais consciência, algumas coisas. Eu acho que
o tipo de área que ele quer trabalhar, né? Que também é um erro que muito iniciante comete, né? Ele acha que marketing digital é uma coisa só. Só que, cara, quantas vertentes não tem, né? Dentro do marketing digital? O cara pode ir pra... A pessoa pode ir para uma área de dados, ele pode ir para uma área de mídia, ele pode ir para uma área de social, ele pode ir para... São muitas áreas lá dentro, né? E cada área exige mais de um tipo de habilidade do que outra. Então ele não vai saber escolher ao certo qual área faz sentido para ele. E outra coisa que, tendo autoconhecimento, fica mais fácil de escolher é que tipo de empresa que eu quero trabalhar. Porque trabalhar numa startup é muito diferente de trabalhar numa grande empresa. Que é muito diferente de trabalhar numa agência. Que é muito diferente de trabalhar numa pequena empresa. Que é muito diferente de trabalhar num e-commerce. Então, se ele não entender isso, e não entender o que cada tipo de empresa exige dele, né? Ele vai sofrer, cara. Por exemplo, você faz lá um teste de personalidade, por exemplo, né? Que, assim, esses testes eles só ajudam, né? Eles não são... eles não te definem enquanto pessoa, né? Tipo, você é assim e, cara, você vai morrer desse jeito. Mas eles dão um indício, eles dão umas pistas, né? De comportamentos que você já tem, né? Desenvolvidos ali com uma certa, sei lá, consistência. Você é assim por natureza, sabe? Então, se você é uma pessoa muito extremamente planejada, que não gosta de mudanças, por exemplo, você é alguém que se planeja, fez o plano, tem que seguir o plano, e quando mudam você fica pé da vida, cara, você vai pra uma startup, você vai sofrer. É a morte, né? Você vai sofrer, bicho, porque, cara, os planos duram muito pouco, as coisas mudam muito rápido, cara, é um ritmo diferente. Provavelmente essa pessoa vai se dar melhor numa empresa maior, numa empresa grande, onde, cara, a gente faz um plano, vamos seguir e tal, as coisas não mudam assim, né, do dia pra noite, pode até mudar, mas tem um pouco mais de burocracia ali envolvida. Enfim, então, eu acho que esse primeiro passo, que é autoconhecimento, ele é fundamental para essas duas coisas, né, escolher a área e escolher que tipo de empresa faz sentido. Segundo conhecimento que a galera negligencia é o conhecimento do mercado. É entender o mercado, é entender quais áreas existem dentro do marketing digital. O que cada área exige em termos de habilidades, comportamentos, de competências, né? Então você tem que olhar para as áreas e falar assim, pô, isso aqui explora um lado meu que é muito forte, né? Sei lá, isso aqui explora um lado analítico que eu tenho muito forte. Ou essa outra área aqui explora muito a criatividade que eu tenho muito forte. Porque às vezes você quer trabalhar numa área que explora um negócio onde você não é tão bom assim. Não é que você não possa se desenvolver, claro que você pode, mas você vai ter que colocar mais esforço ali, vai ter que colocar mais empenho, né? Então, eu acho que a segunda parte é isso, né? Conhecer o mercado para saber as áreas e saber os tipos de empresa que você pode trabalhar. E o que elas costumam exigir, né? Tudo exige e oferece alguma coisa. Então, cada área que você escolher do marketing digital, ela vai exigir algo de você, mas também vai te oferecer algo, né, em troca. Então, você tem que entender essas áreas e saber se aquilo que ela te oferece é algo que você valoriza, se é algo que para você faz sentido, e se aquilo que ela te exige é algo que você tem para contribuir. Ou se você vai ter que fazer muito esforço para poder desenvolver. E a mesma coisa dos tipos de empresa, né? Porque tem gente que vai trabalhar em startup e não se adequa. Tem gente que vai trabalhar numa grande empresa, tipo, eu não gosto de grande empresa geralmente por conta de burocracia, politicagem, as coisas demoram para acontecer. Eu fico doido com essas coisas. Tem gente que se sente confortável. Eu não curto muito. Eu prefiro trabalhar numa empresa menor, às vezes, mas que tem mais agilidade, que você consegue fazer as coisas. Mas é uma coisa minha. Perfil, né? Perfil, mas é aí que entra o autoconhecimento, né? E aí o conhecimento do mercado. Beleza. Então essa é a segunda área de conhecimento. E a terceira área de conhecimento, né? Eu acho que são os conhecimentos do processo seletivo. Que a galera às vezes não conhece também. Não sabe como fazer um currículo, né? Acha que sabe fazer um currículo, mas a maioria, cara, de quem passou pela minha carreira digital, né? Da galera que já fez minha carreira digital, cara, mais de 90% currículo tudo zoado, tudo errado, né? Assim, você olha pro currículo da pessoa, aquele currículo não conta uma história, você não sabe para onde a pessoa tá indo, para onde ela quer ir, né? Não deixa claro ali o que ela tá planejando, o que ela tá traçando, né? É um currículo que às vezes não valoriza aquele candidato. Às vezes ele até é um bom candidato, mas o currículo dele não sabe contar essa história, né? Enfim, as pessoas às vezes não conhecem o processo seletivo, né? Por exemplo, ela vê uma vaga e aí tem uma série de requisitos lá.
Esse é um erro que eu vejo muito. Vários alunos cometem esse erro. Tem lá, pré-requisitos da vaga. Aí tem lá 10 tópicos. Aí ela atende 7 tópicos. 3 ela não atende. Ela fala, puta, não vou me candidatar. Cara, tá errado. Tem que se candidatar, mesmo não cumprindo os pré-requisitos. Mas, Lud, é pré-requisito. Por que eu vou me candidatar? Cara, tem que se candidatar. Se você conversar com alguém de RH, o cara vai falar, se candidata. Mesmo não tendo 100% dos pré-requisitos. Por quê? Porque às vezes falta candidato. Às vezes é um pré-requisito que tá ali, mas, cara, é algo que a empresa consegue desenvolver em você. Ela pode até colocar ali na balança para ver se compensa ou não. Mas, às vezes, se você tá numa entrevista, conversando com o recrutador, ele pode ponderar aquilo e falar, pô, eu acho que vale, né, abrir mão desse pré-requisito e chamar essa pessoa para uma vaga. Então tem N coisas que as pessoas às vezes não sabem, tipo elaborar um currículo, arrumar o LinkedIn dela, como usar o LinkedIn para melhorar a sua chance de ser recrutado, porque assim, querendo ou não, o recrutador ele vai olhar seu LinkedIn, muito possivelmente, né? Então, como é que eu melhoro o meu LinkedIn? Como é que eu me preparo para uma entrevista? Né? Vários candidatos não sabem se preparar para uma entrevista, não sabe como agir numa entrevista, né? Quando não sabe quais as perguntas são as perguntas mais comuns, e aí é pego de sopetão na entrevista, e aí gagueja, aí responde umas coisas nada a ver, né? Então não sabe se preparar para entrevista, né? Sei lá, uma pergunta clássica que é, quais são os pontos fracos? Cara, se o cara não sabe os pontos fracos dele, ou fica tentando maquiar, né? Aquela velha pergunta, velha resposta, né? Eu sou muito perfeccionista. Essa é ótima. Sou muito perfeccionista, tal, não sei o quê. Cara, puta resposta porcaria, né? Então, assim, não tenha medo de mostrar quem você é na entrevista, né? Se você tem ponto fraco, fala que você tem um ponto fraco e fala qual é o ponto fraco. E, de preferência, já fala que você tá trabalhando para melhorar esse ponto fraco. Isso mostra o que pro recrutador? Que você é uma pessoa que tem autoconsciência, que você conhece a si mesmo. Você está nessa jornada de autodesenvolvimento. O que é super importante. O recrutador, ele também tem um monte de defeitos. Você acha que ele não tem? Tem um monte de ponto fraco também. Todos temos. Então, é importante jogar limpo e é importante mostrar que você tem essa preocupação de querer se desenvolver, né? Então, cara, se comportar numa entrevista, de onde procurar a vaga. Tem lugares, tem sites que tem vagas melhores para um determinado tipo de área. Pô, eu quero trabalhar mais numa área de criativa, de comunicação. Cara, tem sites que tem mais esse perfil. Eu quero mais corporativo, mais empresa grande e tal. Tem outro tipo de lugar para você procurar vaga. Então tem um monte de coisa que às vezes a galera não sabe e negligencia, né? E foca só em fazer curso e enfiar um monte de certificado no currículo, achando que aquilo vai resolver a vida dela. E não vai. Se ela quiser entrar rápido, ela precisa ter essa noção dessas outras áreas de conhecimento que ela precisa desenvolver, porque isso vai ajudar muito ela, né? Porque pensa, imagina você entra numa área que você acha que você vai gostar e você acha uma porcaria. E aí você fica um ano naquilo. Você perdeu um ano da vida, né? Total. É uma perda de tempo grande, assim. Então, pode parecer meio buchitagem, né? Esse negócio de autoconhecimento, né? Tipo um papo meio esotérico, às vezes, né? Mas, cara, não é. Não é não, velho. É um negócio super importante, eu acho. Né? Sim. E, enfim, eu acho que começa ali. Aí todo o resto vem vai uma coisa puxando a outra, eu acho, sabe? A partir do momento que você tem autoconhecimento, você começa a ver mais sentido ao escolher uma coisa em função da outra. Tipo, eu acho que essa área aqui faz mais sentido pra mim do que essa. Porque eu tenho esse perfil, porque eu tenho esse tipo de habilidade, né? Senão fica uma coisa muito aberta. Atiro também pra qualquer lado, né? Cara, se aparecer uma vaga aqui, eu vou... Não sabe nem por que tá indo, mas assim... tá dentro de marketing digital, eu tô indo, sabe? Exatamente. Vira tipo aqueles caras do Tinder, né? Que fica assim, ó. Dando ok em todos, assim, match. Né? O cara vai disparando currículo pra tudo que é vaga ali, nem olha direito a descrição e vai tacando, porque o que pintar, pintou. Mas, cara, esse ponto que você falou eu acho interessante, porque assim, quem tá começando no mercado, isso serve também pra quem tá migrando, mas mais pra quem tá começando. Pra você ter essa... Porque exige um certo nível de maturidade até, tá? Porque você olhar pra si, entender, né? Tudo isso que você falou, acho que super importante, mas talvez uma pessoa júnior, né, tenha dificuldade de olhar pra tudo isso. Né? Eu acho complicado, né? Hoje, com a cabeça talvez, né, de
muita vivência, de entender, cara, conversar com aluno e tal, é uma situação. Mas Sim. quem tá lá na ponta, né, cara, meu primeiro emprego, eu quero começar na área, exige um nível de maturidade que talvez o cara não esteja, talvez, olhando pra isso, nem esteja preparado muitas vezes, né? Não sei se você vê dessa forma. Não, total. É muito mais fácil falar agora, né? Já mais velho e tal, mas... Até porque já demos muita cabeçada também, né? Já. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante ressaltar, que acho que hoje é diferente, é que assim, se você pedir ajuda pra pessoas, mesmo que desconhecidas, por exemplo, pô, eu acho que essa área, sei lá, de dados é uma coisa legal pra mim. Pô, sai adicionando profissionais que trabalham com isso no LinkedIn. Mesmo que você seja um estagiário ou nem começou na área ainda, você não tem muita noção, bagagem, né? Sai adicionando essa galera e depois começa a entrar em contato com eles no LinkedIn, manda um inbox lá pra galera, fala, pô, eu sou fulano, tudo bom? Eu tô pensando em começar a atuar nessa área, eu gostaria muito de bater um papo com alguém que já trabalha na área. Um papo rápido, só pra me esclarecer, sabe? Cara, tem muita gente disposta a ajudar. É incrível, mas tem muitos profissionais, né? Pô, pega profissionais que você admira, de empresas legais que você gostaria de trabalhar, adiciona e cara, e chama. Eu tenho certeza, talvez todo mundo não vai aceitar. Mas se você convidar 10, alguém vai aceitar. Alguém vai topar. Vai falar, vamos fazer aqui uma chamada, uma videoconferência ou uma call rapidinha. 15 minutinhos, eu tiro umas dúvidas suas, te explico. Tem vários sites de mentoria. Qual que é aquele site que o Michelin falou pra gente? Eu esqueci desse site, cara. Era... Puta merda, esqueci agora também o site, cara. Mas, ó, a gente vai procurar depois e a gente coloca aqui na descrição. Sim. Mas é um site muito louco, só de mentorias, de pessoas que estão dispostas a ajudar, de empresas legais, com carreiras legais. Elas estão lá, se cadastram lá, se disponibilizam para ajudar outras pessoas gratuitamente. Você entra lá, escolhe o mentor que você quer, da empresa que você quer, da área que você quer, e agenda uma mentoria com o cara, de graça. Com a pessoa. Um bate-papo de graça, de várias empresas legais pra caramba. Então eu acho que hoje existe um movimento no mercado de profissionais que querem o tal do give back, né? E muitos profissionais hoje entraram e estão onde estão e receberam ajuda de muita gente. E eles estão nesse movimento de retribuir. Sim. De também passar pra frente esse negócio. Então, uma coisa diferente que a gente tem hoje, por exemplo, na nossa época era difícil. Quando a gente se formou na faculdade... Existia também, óbvio, existia, mas não tinha essa facilidade, com né? certeza, com certeza. Você baixa um app ali, você entra num site ali, agenda. E redes sociais também, né? Porque na nossa época... Basicamente não existia, né? Entendeu? Tipo, você queria bater um papo, você tinha que ver alguém que conhecia o fulano. Pra que te conectar. Entendeu? Cara, hoje você entra lá e tem tipo um marketplace gratuito de mentores. Total. Que podem bater um papo, sabe? E às vezes um e-mail, um direct, que seja, às vezes já te ajuda, né? A abrir a cabeça pra alguma coisa. Tem isso é legal mesmo, tem muita gente aberta pra isso. Eu acho que conectar com essa galera, né? É um negócio gratuito. Custa nada além de tempo. Né? E o máximo que vai acontecer é a pessoa falar, putz, eu tô super enrolado, eu tô sem tempo e tal, e não vai rolar. No máximo é isso que vai acontecer. Sim. Né? Então tem que aproveitar, cara, porque isso é uma coisa que a galera das antigas não tinha, assim, com tanta facilidade. Total. Então tem que fazer uso, né? E, bom, falando desse tema, né, de começar na área, assim, uma outra coisa que eu vejo bastante, principalmente da galera que tá em transição de carreira, né? Elas se diminuírem. Isso é muito comum. Né? Por exemplo, eu tenho formação em direito e eu quero começar no marketing digital. E aí na cabeça dela, muitas vezes ela é menos do que as pessoas que se formaram em marketing, né? Ou comunicação social, ou o que seja, né? E aí ela acha na cabeça dela que ela tem menos chance de entrar, né? Ou ela veio de outra área, sei lá, engenharia. Engenharia não, porque o engenheiro rouba todas as vagas de marketing, né? Tem muito no marketing. Sim. O engenheiro virar marqueteiro é fácil, né? Marqueteiro virar engenheiro... Aí o bicho pega. Aí o bicho pega, né? Mas tem várias áreas, às vezes, que a galera, né, fica com essa coisa na cabeça. Tipo, não, mas esse cara conseguiu entrar porque ele é da área, né? E, cara, isso aí é uma grande besteira, eu acho, sabe? Né? Eu não sei você, assim, que visão que você tem disso, mas, assim, eu acho que todo mundo tem uma história única e todo mundo precisa saber valorizar a sua história. Independentemente
de onde você veio, o que você fez. Cara, você tem que saber valorizar aquilo, porque quando você fica com isso na cabeça, todo o resto acaba refletindo esse pensamento que você tem, de se diminuir. Então, o seu currículo, muitas vezes, vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Agora, se você consegue olhar para sua história e ver como é que aquilo contribui, né, para você ser quem você é hoje, para ter os pontos fortes que você tem hoje, e como aquilo pode contribuir para uma vaga de marketing digital, você sabe vender isso num currículo. Você sabe vender isso numa entrevista. Mas se você fica com essa neura de, pô, mas eu tô concorrendo com um monte de gente que é da área, eu não sou da área, eu sou um impostor, eu sou um... Sabe? Você acaba que o seu currículo vai refletir isso. Se você for numa entrevista, você vai exalar isso Total. pro recrutador. Total. E aí, obviamente, que você vai demorar mesmo pra conseguir uma vaga, saca? Sim. Então eu vejo que a galera que tá em transição de carreira, muitos têm esse problema. Né? Acho que assim, qualquer coisa que você vai aprender, né? Qualquer matéria, qualquer assunto que você vai aprender, e marketing digital não é diferente, o momento inicial, o momento zero, né? Ou quase zero, cara, você sabe que você vai ter uma grande curva de aprendizado ali, né? Naquele tópico que você, independente, vai aprender. E as pessoas esquecem muitas vezes. Então, por exemplo, você deu um exemplo do direito, né? A pessoa talvez quando começou o direito, ou logística, ou whatever... Oceanografia, temos um aluno. A gente pode falar desse caso também, que é muito bom. A pessoa, quando ela começou ali, muito provavelmente ela tinha também essa sensação, putz, cara, isso aqui é muito pra mim, isso aqui é um negócio absurdo, isso aqui eu não vou dar conta. Cara, é assim que funciona, né? Eu acho que isso, de certa forma, pode influenciar, sim. Eu concordo isso com o que você falou. E ter essa... É meio que ligar os pontos, né? No passado. Como é que eu uso o que eu já tenho, o que eu acredito que eu sou bom, para uma nova área? Eu tenho certeza que tem coisas que você sabe fazer muito bem que vão te ajudar aqui no marketing digital. E você tem que fazer essa leitura, né? Quando você se diminui e deixa a síndrome do impostor falar mais alto, aí, obviamente, cara, você vai ter problema, né? Porque é o que você falou, isso fica transparente numa entrevista, enfim. Você vai se sentir insegura, e vai deixar transparecer. Então, olhar para isso e falar, cara, essa é só mais um degrau que eu vou ter que percorrer, existe mais uma curva de aprendizado que eu tenho, e o que eu posso pegar do meu passado, que eu vou somar, né, a esse novo momento que eu tenho aqui, que vai me fazer crescer, vai me fazer entrar e prosperar no mercado, né? Acho que é isso, cara, é ter essa visão de olhar para trás e falar, cara, isso aqui importa. Se eu construir numa outra carreira, importa. Cara, esse cara do oceanógrafo, acho que é bom falar desse caso. Vamos, aqui. A gente vai chamar ele pra vir aqui ainda. Não chamamos ainda, mas vamos chamar ele. Fala um pouquinho desse caso aí. Cara, o caso do Gui é engraçado, que ele era oceanógrafo e ele foi fazer o MDE lá na Mirago, né? O MDE, na época a gente ainda tinha curso presencial na Mirago, então o MDE, pra quem não sabe, é o Marketing Digital Expert, que é uma imersão nossa, né, de 6 semanas. E... Enfim, e aí ele tava lá fazendo MDE e tal, ele contou que ele era oceanógrafo e tava querendo migrar pro marketing digital, né? E aí, pô, eu falei, caramba, oceanografia pra marketing digital é uma bela distância, né, cara? Eu acho que foi a coisa mais distante que eu vi, assim, de migração, porque já passou gente na Mirago que era, tipo, de logística, do direito, sei lá, várias áreas distintas, mas esse é o mais, assim, diferente que eu vi. E engraçado, ele foi contratado no meio da imersão, por um outro aluno. Um outro aluno da turma que era dono de agência, contratou ele para trabalhar com gestão de mídia. Né? Então ele foi trabalhar com mídia performance, fazer campanha, Google, Facebook e tal, no meio do curso. E aí, de lá pra frente, ele foi evoluindo na carreira, né? Agora ele tá trabalhando com cientista de dados. Mas, cara, ele fez essa trajetória toda, né? De sair de uma área nada a ver, e ele foi contratado no meio do curso, né? Mas era um cara que você conversava e você já via que ele era um cara que tinha um nível de consciência muito interessante, assim. Não era do tipo que, se colocava pra baixo porque, eu sou oceanógrafo, né? Mas soube trazer muito da bagagem que ele tinha, né? Pra ser aproveitado na nova carreira. É isso. E é um caso, cara, muito curioso. Aliás, a gente precisa trazer ele aqui. Vamos convidar ele. Pra contar esse papo, né? Pra contar essa detalhes. história. Enfim.
E aí eu acho que essas pessoas, né, que estão no começo da carreira agora, elas passam por muitos questionamentos, né? Eu acho que um outro questionamento que também a galera acaba enfrentando, mesmo em início de carreira, né? Porque na cabeça do cara, o que ele pensa, né? Do cara não, da pessoa, né? Homem, mulher, enfim, tanto faz. Ele tá começando na área, então ele entende o seguinte, poxa, eu vou entrar, alguém vai me dar a oportunidade e eu vou conseguir criar uma experiência. E aí muitas vezes o que ele vê é o oposto. Ele vê que ele chega numa vaga de estágio e a vaga de estágio pede experiência. E ele fala, meu, que doideira é essa, cara? Uma vaga de estágio pedindo experiência, uma vaga de assistente, analista júnior, que pede experiência, sei lá, 1 ano de experiência, né? Cara, assim, e aí são vários pontos, né? Primeiro, eu concordo, eu também não acho certo exigir, né, um grau de experiência numa vaga muito iniciante. Mas o fato é que isso é valorizado pelo mercado, né? E o candidato, ele precisa entender isso. Se ele não sacar, se ele não entender esse jogo, como que joga esse jogo, ele vai ser aquela pessoa que vai viver o resto da vida culpando as empresas que não dão oportunidade pra ele. Ele nunca vai desenvolver uma oportunidade, nunca vai desenvolver experiência e ele vai acabar se frustrando. Uma hora ele vai desistir e vai procurar outra coisa pra fazer, né? Cara, que dica que você tem pra dar pra essa galera que tá nessa empreitada, que já tá batendo cabeça, que já tá vendo, né, que, pô, sempre pergunta sobre experiência pra ela e ela não tem o que mostrar, o que falar. Que dica, que conselho bacana que você dá pra essa? Cara, eu acho que uma resposta você já até deu um pouco na pergunta, assim, porque existe a realidade. A realidade é essa, né? O mercado, de certa forma, valoriza isso. Então você tem, né? Você pode chorar ou você pode ir atrás de desenvolver alguma coisa nesse sentido. O marketing digital, ele tem uma vantagem, eu acho que perante outras áreas, que é você conseguir colocar em prática algumas coisas, mesmo que pequenas, não estou falando nada absurdo, mas para ter minimamente um portfólio, algo para você mostrar concreto que você conseguiu fazer. Cara, coisas simples, tá? Elementares, mas assim, desde construir um blog próprio, desde ter um Instagram de um hobby que você tenha. Cara, você pode fazer um site para uma empresa, para sua igreja, para uma ONG que você quer ajudar, para um amigo, para um familiar. Você tem uma série de coisas que você pode fazer que, obviamente, vão exigir algum conhecimento, né, que você previamente vai ter que estudar e buscar, mas que você não precisa de grandes saltos de aprendizado para colocar aquilo em prática, né? Pelo contrário, tem muita coisa gratuita na internet hoje que você consegue absorver e consegue já rapidamente aplicar. E isso faz grande diferença, né, Lud? Assim, no mercado, principalmente você está começando. Porque uma coisa é eu chegar lá com o meu currículo e falar, olha, eu fiz esse curso, esse curso, esse curso. E um outro fulano chega e fala, olha, eu fiz esse curso aqui e eu coloquei isso aqui em prática, isso aqui em prática, isso aqui em prática. Eu tenho 3 projetos para mostrar para você. O recrutador, cara, ele olha diferente para isso, querendo ou não, né? Porque é algo concreto, né? Algo que a pessoa foi lá e colocou em prática. Então, acho que isso faz grande diferença. E no marketing digital, isso é muito fácil de acontecer e muito fácil de você provar algum resultado com isso, né? Eu acho, mas tem um ponto também que é o seguinte, né? Isso demonstra que você tem um mínimo de experiência, sim, que é um ponto super positivo pro recrutador, mas isso mostra uma outra coisa do candidato, né? Total. Mostra que o candidato não ficou esperando. Sim. Mostra que o candidato foi atrás, que o candidato deu um jeito. Então mostra o quê? Mostra uma parte comportamental dele também. Perfil comportamental, total. Né? Porque ele poderia ser o candidato que só fez curso e que fica reclamando que ninguém deu oportunidade pra ele ainda, por isso que ele não tem experiência. Mas mostra que ele não é desse tipo. E olha lá, hein, gente. A gente é uma escola que dá curso. Mas assim, a gente entende a importância do processo. Curso é importante? Acho que é super importante. Faz parte do processo de aprendizagem. Mas você tem que colocar algo em prática daquilo que você viu, né? Isso vai acelerar muito o seu processo de entrada no mercado. E de aprendizagem também. E total, de aprendizagem. Porque, né, aprender na teoria é uma coisa, na hora que você vai ali pra prática, você vai ver que o buraco é mais embaixo, você vai aprender muita coisa nova fazendo, né, metendo a mão na massa. Vai dar erro, vai dar pau, vai dar um monte de chabu e é ali que você aprende de verdade, né? Exatamente. Cara, eu acho essa dica fundamental, né, então, pra galera que tá ouvindo aí, ou se você tá assistindo, né, e você tá nesse momento de, pô, tô buscando uma vaga, mas, meu,
todo mundo pergunta de experiência, etc e tal, né? Como é que a gente chegou nisso, né? Por que o mercado de marketing digital valoriza tanto a experiência, né? Eu acho que principalmente em pequenas empresas, né? Talvez em médias e grandes empresas ainda se valorize mais o diploma, talvez, né? Nem todas, mas é mais comum isso acontecer, né? Agora, numa pequena empresa, etc., você já vai ver que a galera já quer saber mais do que você já fez, né? Se você tem alguma experiência, alguma prática. Como é que a gente chegou nesse ponto, Daniel? Por que você acha que a galera valoriza tanto isso e... Assim, o marketing digital, quando você olha para o mercado, assim, principalmente pequenas empresas, como você falou, você não necessariamente precisa ter uma graduação para atuar nessa área, né? Então, por exemplo, qualquer pessoa pode começar na área, você não precisa ser graduado, diferentemente de outras áreas, né? Então, assim, o que o recrutador ou um dono de empresa vai olhar? Ele vai tentar entender, né, do seu perfil, cara, o que você já tentou fazer, o que você desenvolveu, porque ele não tem essa base, vamos dizer assim, esse cara fez a graduação XYZ, ele não tem isso. Então ele não tem um referencial, vamos dizer assim, para olhar. Então ele vai tentar, minimamente, entender na prática o que você já desenvolveu, o que você tentou fazer, qual é o seu histórico, né? O que você trouxe aí, que você pode mostrar pra gente. Então acho que esse é um ponto, tá? E acho que numa pequena também acontece muito, às vezes a pessoa que tá te recrutando é o próprio dono da empresa. Sim, total. E muitas vezes ele mesmo não tem conhecimento de marketing digital para poder te avaliar ou te dar suporte ou desenvolver, né, suas competências de uma vez que você entrar. Uhum. Então vai ser meio que, cara, você vai entrar lá e vai meio que ter que se virar. Sim. Né? Sim. Então o fato de você já ter alguma experiência vai contar bastante. Principalmente na pequena. Principalmente na pequena. Na pequena. Na grande é diferente. Não, na grande você vai entrar no meio de um time, já vai ter pessoas mais sêniores que vão poder trocar com você e tal, mas numa pequena se vira, né? Se vira, ó, o filho é teu, cuida aí, dá um jeito de resolver, né? Enfim, então acho que é bom trazer essa luz nesse assunto aí, porque às vezes a galera fica sambando muito e, cara, às vezes é mais simples do que ela tá pensando, né? Sim. Às vezes ela investindo num projeto pessoal, investindo, né? Faz um freela, né? Pega um tio seu que tem um negócio aí, uma empresa, ou conhece alguém que tem uma empresa, né? Cara, gente precisando não falta, né? Não falta. Você vai na esquina da tua casa aí, tem um açougue, tem sei lá, uma padaria, tem um restaurante, um bar aí que tá precisando melhorar no marketing digital. Uma ONG. A sua igreja, se você frequenta. Cara, faz um site. Com certeza tem gente precisando. Né? Faz mídias sociais pro cara, faz o que você achar que deve fazer. Né? Um hobby pessoal. Hobby. Cara, eu gosto de um esporte, eu gosto de, sei lá, qualquer coisa. Gosto de série, vou montar um Instagram aqui só pra falar de séries. Bota lá e começa a postar e aquilo vira o seu portfólio, né? Não, e eu acho um negócio curioso que, assim, às vezes as pessoas, elas têm esses projetos informais, digamos assim, né? Uma experiência informal, ou seja, eu não tava registrado em carteira, né? Não era CLT, mas eu fiz um site aqui pra um amigo do meu pai, o cara tem sei lá, uma barbearia ali, fiz um site pro cara, fiz um Instagram, fiz umas campanhas, né? Mas eu não era funcionário dele. E aí, o que o cara pensa, né? O candidato fala, não vou colocar isso aqui no meu currículo, né? Porque eu não tenho nem como comprovar. Se o cara vai pegar minha carteira de trabalho depois, ele vai ver que eu não trabalhei lá. Cara, põe, mas pode pôr como experiência informal mesmo, né? Sim. Ou projetos, sei lá, cria uma outra área ali, mas coloca que você fez. Por quê? Porque quando você coloca isso no currículo, né? Entenda lá que o recrutador ele vai ter uma pilha de currículo. Uma pilha não, porque eles não fazem mais isso, né? Mas enfim, vai ter uma pilha de currículo lá de um monte de gente que só tem curso e certificado no currículo e nenhuma experiência. E quando você faz isso, você sai dessa pilha, vai para uma outra pilha menor. Que é uma pilha de pessoas que têm alguma experiência, né? Então você acaba competindo com menos gente. Você sai a chance de você ser invisível nessa pilha grande, ela é muito, muito maior, né? Nessa pilha aqui menor, você é um em menos pessoas. Né? Então coloque, né, suas experiências informais ali, não tem problema nenhum, e se o recrutador te perguntar na entrevista alguma coisa, você fala o que você fez, você conta a real pra ele, o que você fez, que resultados que você gerou, como foi a experiência, como é que você pôde agregar ali naquele projeto, né? Enfim, tudo isso é muito válido. Isso acelera muito a sua entrada, né? Quantos alunos não passaram na Mirago que você pegava o currículo do cara e você falava assim, cara, você não tem nenhuma experiência? Assim, não, experiência não tenho, mas como assim experiência não tem? Você tem ou não tem experiência? Você já fez alguma coisa?
Já fiz isso, já fiz aquilo, fiz isso aqui pra um amigo, fiz isso aqui, isso aqui. Falei, porra, então você tem alguma experiência. E Sim. por que não tá no teu currículo? Não, porque eu achei que era só pra colocar, né, o trabalho registrado aí, né? Falei, não, cara, coloca, porque daí pelo menos te chamam pra uma entrevista. Né? Se pra ele for super importante que você tenha um trabalho registrado antes, beleza, você fala na entrevista que não era registrado, mas que era um projeto, que você aprendeu isso, que aprendeu aquilo, que foi super válido pra você e conta como foi a experiência, entendeu? Mas pelo menos você vai ter uma chance maior de ser chamado, né? Sim. Então a galera às vezes fica enfiando muita minhoca na cabeça, né? Dessa de, não vou me candidatar porque não tenho os requisitos, porque não sei o quê, não vou botar isso no currículo porque não é oficial, não vou fazer isso, não sei. Cara, aproveita, sabe? Tipo, valoriza o teu passe, né? Então a galera fica muito nessa. Também não estamos falando pra você mentir nem inventar nada. Não. É um negócio que realmente você tem alguma coisa que você fez, produziu. Exato. Mostrar depois. E que você possa mostrar, né? Se tiver algo pra mostrar, melhor ainda, né? Total. Tá vendo esse Instagram aqui? Então, ó. Eu que montei, iniciei ele, fiz todo o planejamento de conteúdo, né? Essas primeiras postagens aqui que você tá vendo foi tudo eu que fiz. E, cara, a gente já entrevistou e continua entrevistando pessoas, né? A pessoa que chega com um projeto é diferente, cara. Não tem... pode falar o que quiser, mas é diferente. Mas aí é que é o ponto. Não é que ela é diferente porque ela tem um projeto. Ela tem um projeto porque ela é diferente. Então, aí é que tá. Ela foi atrás. Esse é o X da questão. Ela foi atrás. Esse é o X da questão. O que diferencia ela não é que ela tem um projeto. Então, se você tá ouvindo isso, tem que entender isso. O que é diferente nessa pessoa não é que ela tem um projeto. Mas é algo que ela tem diferente que fez ela criar um projeto. É isso que tem que colocar na sua cabeça. Você também tem que trabalhar para desenvolver isso. Então, poxa, não estão me dando oportunidade? Eu vou criar uma oportunidade aqui. Eu vou eu mesmo criar minha experiência. Não vou depender de uma empresa me contratar ou me dar a chance de contratar uma pessoa sem experiência para eu poder desenvolver a experiência. Eu vou fazer do jeito que eu posso hoje, com o que eu tenho hoje. Sim, né? Começar. Né? Tem aquele áudio do Cortella que viraliza pra caramba no Instagram, né? Faça o melhor que você pode com as condições que você tem hoje, não sei o quê, até com condições melhores pra fazer melhor ainda, né? Isso. É isso, cara. É isso. Basicamente isso. Enfim, então acho que esse é um ponto super importante dessa galera aí, que tá no início de carreira, né? Boa. Bom, o que mais? Além da experiência, o que pega muito, né? Eu acho que a escolha da área, né? Então, uma pergunta que eu já recebi algumas vezes é: pô, Lud, eu não sei muito bem qual área que eu quero seguir, né? Do marketing digital. Tem várias áreas ali dentro, eu não sei ao certo. É uma boa eu começar numa área mais generalista? O que você acha, Daniel? Um analista de marketing digital. Ótima pergunta, cara. Eu acho assim, primeiro, não tem certo e errado, tá? É um ponto de vista que eu tenho. Pra você realmente saber se você gosta de alguma coisa, acho que não tem como se você não vivenciar aquilo ali de alguma forma, né? No dia a dia, na prática. Então, ter um começo generalista quando você ainda não sabe muito bem, talvez qual área você, né, gostaria de atuar, pode ser uma boa, na minha visão, porque ali, por exemplo, um analista de marketing digital, que é o que você... Cara, esse cara, ele pode lidar, principalmente na pequena, né? Que a gente talvez seja mais comum esse cenário. O cara talvez vai ter que lidar com site, SEO, campanha, performance, vai fazer evento, vai fazer, cara, de tudo muitas vezes, né? Porque às vezes ele é a única pessoa lá dentro, ou ele mais uma pessoa que vai tocar aquele negócio. Então, acho que sim, faz sentido para quem tá falando, cara... E depois de algum tempo vivendo ali dentro, ele vai falar, poxa, cara, eu acho que essa área de SEO aqui, gostei, me interessou. E aí ele começa a ter um olhar diferenciado, mas com vivência prática. Porque uma coisa é você ler um blog, entender o que é a área, entender, cara, entendi, mas outra coisa é viver o dia a dia, né? E lá no analista de marketing digital, apesar de ser genérico, né, você obviamente não vai se aprofundar como especialista, mas você vai ter uma vivência ali diária, de entender os problemas, as dificuldades, as competências, e aí entra aquele jogo que você falou, cara, será que eu sou bom nisso aqui? Será que eu consigo me desenvolver legal, né, para ser sei lá, se eu quiser seguir carreira nessa área? E isso vai te possibilitar ter essa vivência, né, essa experiência com essas diferentes áreas, e aí sim você optar talvez por seguir uma ou outra, né, mais pra frente na carreira. Então acho que faz sentido, cara, no meu entender. Não sei se você pensa da mesma forma. Eu também acho que pra quem tá em dúvida, né, é super válido, porque ele vai colocar ali, sei lá, um ano de vida dele ali, mexendo com um monte de coisa diferente,
e vai ter uma noção melhor. Né? Ele vai, quando ele escolher, falar, bom, eu vou por este caminho aqui, né? Porque também não tem nada errado se ele gostar de ser generalista. Não tem problema nenhum. Ele pode seguir nessa daí. Então, de analista de marketing digital, ele pode virar coordenador, pode virar gerente, diretor, sei lá, presidente, e por aí vai, né? É uma carreira, né? Essa carreira mais generalista dentro do marketing é uma carreira tradicional, uma carreira linear, onde a pessoa cresce para cima, né? A gente fala, né? Ela vai crescendo, onde ela vai se afastando da área técnica, então cada vez menos ela vai ter, conforme ela cresce, cada vez menos ela vai ter contato com a parte técnica da coisa, e cada vez mais ela vai cuidar de gestão de pessoas, né? Ela vai ter que liderar pessoas, vai liderar um time de especialistas, de pessoas que vão cuidar da parte técnica, né? Então ela vai se afastando, então as skills, as habilidades que vão sendo exigidas delas vão mudando. Então no começo ela vai ser exigida mais de habilidades técnicas, e conforme ela vai crescendo, ela vai ser mais exigida por habilidades que a gente chama comportamentais, people skills, soft skills, né? Então, nada de errado com isso. Mas pode ser que ela olhe dentro daquele monte de coisa que ela teve que fazer e ela sinta mais paixão, né? Ou mais vontade, ou se identifique mais com, putz, eu adorei esse negócio de social media, cara, vou trabalhar com social, né? Ou vou trabalhar com, sei lá, com desenvolvimento de sites, porque eu adorei isso aqui, sei lá. Enfim, mas ter esse período, né, de experimentação, eu acho que é legal pra galera que tá em dúvida, né? Tem gente que já entra direto, eu conheço pessoas que já entraram direto, né? Sei lá, às vezes a pessoa estudou jornalismo, por exemplo, ela já escreve bem, ela gosta muito de escrever, né? Que é o caso, por exemplo, do nosso aluno, o Guilherme Ravazzi. Ele já entrou direto na área de redação publicitária, né? De redator mesmo, né? Por quê? Porque é uma paixão, é uma vocação dele, ele gosta, ele curte, ele se identifica, um ponto forte dele, a escrita. Ele queria já entrar direto nisso, né? Então, SEO já era um assunto que interessava a ele, ele já foi direto pra lá, né? Então, às vezes você tem algo que é muito latente em você, e aí, cara, você já tem certeza. Já vai direcionando. Você já vai direcionando, mas isso não acontece com todo mundo, né? Principalmente no começo ali, né? Exato. Tem gente que tem um negócio do, sei lá, do social muito forte, fala, puta, eu adoro meu Instagram, eu adoro ficar publicando, eu adoro esse negócio aqui e tal, então já fica de olho ali e já mira ali. E tudo bem, pode ir pra lá também, né? Mas eu acho que mesmo essas pessoas que já começam a carreira numa área específica, é legal ela ter uma visão ampla do que é marketing, né? E tipo, muitas delas começam e aí vai estudar só social. Ou começa e vai estudar só SEO e vai... Cara, eu acho que qualquer profissional de marketing hoje tem que ter aquele negócio que a gente chama do T-shaped, né? Que, aliás, tem um vídeo nosso no canal que fala desse assunto, tem um artigo lá no nosso blog também. Sim. Que é aquele perfil de profissional que ele tem uma abrangência muito grande de habilidades diferentes. Então ele entende o básico de maneira generalista. De maneira generalista, de várias coisas diferentes dentro do marketing digital. Mas ele pega um ou dois assuntos ali e se especializa, né? Mas ele tem essa visão abrangente. Então, beleza, eu vou trabalhar com SEO, mas eu sei como é que funciona um tráfego pago, né? Eu sei como funciona a parte de mídias sociais, eu sei como funciona a parte de métricas. Eu sei como funciona, sei lá, o WordPress, o site, um blog. Então ele tem uma visão onde ele consegue fazer algumas coisas básicas em cada uma das áreas, mas ele se especializa numa vertente. Vou me especializar em social, vou me especializar em SEO, né? Eu acho que essa mentalidade, ela é muito saudável para qualquer pessoa, independente da carreira. Se é uma carreira generalista que você quer seguir ou se é uma carreira de especialista. Né? Porque se você for trabalhar numa área como SEO, por exemplo, você pode ter uma carreira tanto linear quanto em Y, né? Que eu posso crescer para cima, ou seja, eu posso virar de analista, posso virar coordenador de SEO, posso virar gerente de SEO e por aí vai. Ou eu posso ir para um outro caminho. Eu posso me especializar. Eu posso virar um especialista em SEO para e-commerce. Um especialista em SEO para, sei lá, apps, né? ASO, por exemplo, né? Enfim, então tem N possibilidades aí. Eu acho que é importante pro candidato ou pra pessoa que tá querendo entrar na área de marketing digital entender que tem muitas áreas diferentes, tem muitos tipos de carreira diferentes que ele pode seguir. Tem gente que quer crescer, ganhar mais, se desenvolver, mas não quer gerenciar pessoas. Cara, tem gente que olha e fala, eu não nasci pra isso, eu não gosto de ficar liderando os outros, eu não quero isso pra mim.
E tudo bem, tem algumas áreas dentro do marketing digital que vão permitir que você ganhe mais, cresça, se desenvolva, sem ter que gerenciar pessoas. E caminhar para a gestão de pessoas não é a única forma de crescer no marketing digital. Então ele pode ir para uma área onde ele vai atuar como especialista. Várias áreas permitem fazer isso, né? A parte de mídia, a parte de SEO, a parte de, sei lá, de WordPress, tem várias aí que podem ser dessa maneira, né? Então, eu acho que entender isso é importante para a pessoa poder se planejar, né? E aí, é legal porque é um pouco do papo, acho que você bateu com o Stênio, né, no outro episódio do podcast, que o plano de carreira, na real, né, tem que ser do candidato. Ele tem que ter um plano para a carreira dele, né? E não depender, tipo, da empresa desenhar impor alguma coisa. O que a empresa quer que eu siga, que vai me oferecer como oportunidade de crescer na carreira. Cara, não, desenha você, o que você quer pra sua carreira e vai atrás. Se vai ser naquela empresa ou se vai ser em outra, tanto faz. Aí você tem que analisar, né, as oportunidades. O Stênio fala muito do lance de intencionalidade, né? Então é você realmente planejar, olhar pra isso, né, pra sua carreira, falar, cara, o que eu quero, onde eu quero chegar, mirar nisso e não depender, né, só da empresa, né, de cima para baixo, né, impor alguma coisa para você. Faz total sentido nesse lance. Boa. Cara, eu queria te perguntar uma outra parada agora, que é assim, você é um fã descarado de métodos de aprendizagem, é um cara que curte muito o assunto, autor de livro, né, do Aprender a Aprender. Para quem nunca viu o livro do Daniel, vai lá na Amazon, procura lá, Aprender a Aprender, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada. E como grande entusiasta do tema, né, de aprendizagem, eu queria que você comentasse, assim, para essa galera, primeiro, uma coisa que a gente sempre fala nos nossos cursos, né, e é uma bandeira que a gente defende na Mirago, que as pessoas, elas têm que aprender sempre, né, tal do 1% melhor todo dia, né, lifelong learning, são temas que estão em alta, em discussão. Como é que a pessoa pode desenvolver, se ela vai entrar na área de marketing digital, ela tem que estar ciente que ela vai ter que aprender a vida inteira. Na verdade, acho que em qualquer área que o cara for atuar hoje, né? Tá difícil achar uma área que... tá difícil achar uma área que não seja assim. Mas em marketing especial, isso é 200% verdade, né? Porque as coisas evoluem muito rápido, a tecnologia evolui muito rápido, o comportamento do consumidor, ele também vai mudando, né, para acompanhar todas essas coisas. E o marqueteiro, ele precisa acompanhar, né? Novas plataformas surgem, as plataformas que já existem mudam, as estratégias vão surgindo novas estratégias, e a pessoa tem que estar em constante movimento ali, se atualizando, aprendendo. O que você dá de dica? Como é que essa pessoa pode se manter ativamente aprendendo coisas novas, né? E sempre dando um passo à frente, né? E não um passo atrás, né? Mas sempre um passo à frente, que é difícil também, né? É um desafio, né? Sim. O que você dá de dica para esse profissional? Legal. Assim, cara, eu acho que tudo começa com uma mentalidade, sabe? De você ter essa mentalidade que você acabou de citar. Então, a mentalidade do aprendiz, né? Do day one, todo dia, assim. Sabendo que o mercado muda muito rápido, como você falou, e primeiro eu preciso ser essa pessoa que tem esse tipo de comportamento, né? Porque senão realmente fica difícil de você entrar, acompanhar e, cara, se destacar no mercado. Muito difícil, né? Então, cara, tem essa mentalidade que é o ponto zero, né? Então tem um livro muito famoso da Carol Dweck que fala muito disso, né? De ter essa mentalidade de crescimento, growth mindset que ela chama. Então, começa daí, né? Então, entendendo isso, que você precisa ter essa mentalidade, eu acho que é o ponto zero. Cara, aí depois, acho que você precisa entender, e eu falo muito disso porque eu já estudei muito isso, você sabe muito sobre esse tema também, que a gente tem alguns vícios na nossa vida que veio com a gente de várias fontes diferentes, tá? E talvez uma das maiores delas seja a escola, por incrível que pareça, né? Acho que a escola, ela tem um modelo, escola tradicional que nós vivemos, né? Do estudar para passar na prova, né? Eu falo muito disso. Então, cara, você estudava simplesmente para passar no exame, né? E de fato, muitas vezes você não aprendia aquilo que você estava estudando. Você passava na prova, tirava a nota que você tinha que tirar, e se eu te falasse alguma coisa sobre aquele assunto uma semana depois, talvez você não saberia explicar quase nada sobre aquilo.
E a gente foi vivendo isso, décadas, né? Se passaram e a gente foi vivendo isso. E, de certa forma, quando a gente chega na idade adulta, esse comportamento ele vem com a gente, né? Então, cara, eu preciso passar no vestibular, né? Eu preciso estudar para esse certificado que eu tenho no trabalho, né? E depois eu paro ali e eu não preciso mais estudar, né? Tem que ter um porquê para estudar. Tem que ter um porquê, exatamente. Então, eu acho que esse modelo que a gente carrega, a gente tem que quebrar ele também, né? Então, você tá percebendo que até agora eu só falei de mentalidade, né? Sim. Então, assim, são duas coisas. Você tem que se conscientizar e depois quebrar esse modelo que veio com você, né? E eu acho que a partir disso, cara, aí, putz, tem muita coisa que dá pra gente falar, daria mais um podcast inteiro só pra falar disso, né? Mas a gente também não sabe aprender, cara. Aprender de verdade. É esse modelo que eu te falei, de passar na prova, é o que a gente aprendeu. Então, por exemplo, pra muita gente que eu pergunto, como é que você aprende? Por exemplo, você vai ler um livro, o que você faz, né, pra aprender bem? Cara, eu vou lá, eu risco as partes mais importantes, né, tento ver ou releio alguma coisa, e assim, com décadas e décadas de ciência, de aprendizagem, a gente sabe que isso não é a melhor forma de aprender. A pior forma. Exato. Então, enfim, tem muita coisa que você pode desenvolver nessa área para você se tornar um melhor aprendiz. E eu bato muito nessa tecla, Lud, porque, cara, eu acho que assim... Ninguém ensinou isso pra gente, né? Ninguém ensinou. Ninguém ensina isso pra gente. E como o mercado muda muito rápido, como as coisas mudam numa velocidade muito grande, vai ficar relevante para o mercado quem realmente aprende mais rápido. Eu acredito nisso. Porque se eu tenho a capacidade de aprender mais rápido, eu tenho a capacidade de aplicar aquilo melhor com outro candidato e eu vou conseguir me desenvolver, vou conseguir mostrar resultado melhor. Isso, né, pensando no longo prazo. Então, esse lance de mentalidade, esse lance de aprender de verdade, e aí, até queria fazer um jabá aqui, tem um curso que a gente fala aqui no Plano Pro da Mirago, do Aprender a Aprender, que a gente fala um pouco disso também. Curso do Daniel, cara. Curso que eu já vi muito aluno que chega pra mim e fala, Lud, eu fiz o curso do Daniel, e na boa, vocês deviam colocar isso como curso obrigatório, o primeiro curso que todo mundo tinha que fazer na Mirago, porque, cara, o que tá lá é essencial pra eu fazer todo o resto dos cursos, né? Então, exato, porque a galera, a hora que ela vê, fala, caramba, meu, será que eu passei todo esse tempo sem entender direito? Sem saber aprender, né? E quando você começa a aplicar isso, você vê a diferença que faz, né? Então, assim, acho que essas são algumas das dicas. E no marketing digital, cara, não tem como fugir de uma que acho que é a principal, que é a prática, né? A gente já falou disso aqui, mas aprendizado em marketing digital sem prática, cara, não funciona. Não rola. Né? Então você tem que botar as coisas em prática, tem que apanhar, tem que, cara, a hora que você vai abrir uma primeira conta de Google Ads, você vai falar, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Você vai ficar desesperado, vai puxar os cabelos, mas isso faz parte do processo de aprendizagem, né? Faz parte você passar por essa curva, todo mundo passa, né? Mas é isso, cara, assim, acho que são alguns elementos que a gente pode colocar aí de dicas, né, de mentalidade, de aprender de verdade, como é que você aprende algumas coisas e botar em prática. Porque, assim, resumidamente, são algumas dicas aí que dá pra passar pra galera. Esse lance do mindset é muito real, assim, né? Quem vê o livro da Carol, do Eck, né, muitas vezes consegue se enxergar ali em várias situações, né? E cara, assim, compartilhando um pouco de bastidores, assim, do que a gente vê, né? Depois que a gente criou o MDE, né, que é a nossa imersão, Marketing Digital Expert, ela é uma imersão que coloca muitas vezes o aluno numa zona de desconforto total. Total. O cara, ele sai da área de conforto dele, porque geralmente qual que é a área de conforto de um aluno? Ele acha que ele vai pra aula, vai ver o professor falando um monte de slide lá, um monte de teoria, ele vai anotar algumas coisas e depois ele vai embora. E foi o que a escola nos fez. Não que a escola. Então, assim, as pessoas estão acostumadas com esse padrão que você falou. E muitas pessoas, quando chegam no MDE, né, e veem a nossa metodologia acontecendo ali na cara dela e vê que ela está sendo desafiada, que ela precisa fazer um negócio que ela nunca fez e que ela tem um prazo para entregar aquilo, ela tem que fazer um negócio real. E é uma empresa real. Que vai ter que apresentar pro cliente. Exatamente. Depois. Tipo, ele tem um cliente já. Ele entra na imersão, ele já ganha um cliente logo de cara. Ele vai ter que fazer um site para esse cliente, ele vai ter que fazer campanha no Google pro cliente, ele vai ter que fazer campanha no Facebook, no Instagram. E às vezes são coisas que ele nunca fez na vida. E é engraçado como tem dois tipos de aluno.
Tem o aluno que cara, que abraça, que vai pra legal, cima, vambora, pô, não sei fazer, mas, meu, ó, tô fazendo, tá dando pau, me ajuda, como é que é, não entendi, vamos lá, nananã. E tem aquela galera que fica desesperada, que, tipo, fala, cara, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso, eu não sei o que, não sei o que lá, mas o meu não funciona, que não sei o que, não sei o que lá. Cara, e ela fica empacada ali, mas é mentalidade, é puramente mentalidade. Total. Né? Total. E aí você pega o livro da Carol Dweck, né, o Mindset, porra, você olha ali, você lê, cara, você vê descrito ali, escarrado esse tipo de aluno. Na ali, prática. Né? Na prática. É aquele eu não sei, eu não consigo, eu não nasci pra isso, eu nunca aprendo, eu não me dou bem com tecnologia, eu não sei o que, não sei o que lá. E a pessoa fica nesse loop e não sai disso. Enquanto ela não consegue quebrar essa barreira da mentalidade, né? Cara, pra ela é horrível errar, ela não quer errar, ela quer fazer perfeito desde sempre. E tem um outro não, outro que, cara, vai lá, faz, mesmo que não fez direito, mas ele fez. Errou, gastou dinheiro à toa, mas tudo bem. Estamos aprendendo. Sim. Né? Acho que esse lance da mentalidade faz muita diferença na carreira do profissional de marketing. Total. Muita diferença, porque assim, a gente tava conversando uns tempos atrás, né? E eu falei pro Daniel o seguinte, eu falei, cara, tem um tipo de aluno que é o pior aluno que aparece lá no Plano Pro, assinante, né? Que é o cara que precisa aprender porque ele precisa entregar um negócio. Seja porque ele, sei lá, ele tem uma agência, ele vendeu um projeto pro cliente que ele não sabe fazer, e aí ele vai lá, assina o plano, porque ele quer aprender a entregar aquele negócio que ele vendeu pro cliente. Então ele tem um prazo para poder entregar. Então ele acaba transformando um curso, ele acha que o curso é uma consultoria, onde ele vai pegar o cliente real dele, colocar lá as dados, vai ficar pedindo informações, tirando dúvidas, né? Esse é o pior tipo de aluno. O melhor aluno, eu acho, que é aquele que aprende quando ele ainda não precisa daquele conhecimento. Que é o cara que não sabe ainda por que ele tá estudando aquilo, mas ele tá sempre estudando, né? Então, às vezes você vai estudar um tema que você não sabe exatamente ainda como você vai usar aquilo, mas você tem algum interesse no tema, aquilo te desperta alguma curiosidade. E muitas vezes o que acontece, que eu vejo que é muito comum, né? Tipo aqueles caras que tem uma carreira que, porra, o cara era chefe de cozinha e depois trabalhou numa empresa de logística e depois ele fundou uma startup de logística pra gastronomia. Você fala, meu, como é que você vai parar nisso? Eu falei, cara, não sei. Fui fazendo. Fui fazendo, sabe? E eu acho que é muito isso, sabe? Tipo, porra, tô estudando esse negócio aqui porque eu acho legal, acho curioso, não sei, não uso isso ainda no dia a dia, mas eu tô aprendendo aqui, tô estudando. A minha pergunta é a seguinte pra você. A gente sabe da importância de aprender constantemente, do lifelong learning. Eu acho que isso aqui, enfim, é um fato, né? Não estamos aqui para questionar isso. Agora, como é que eu saio desse discurso e transformo isso numa realidade? Por exemplo, você, como é que você faz? Você aloca um tempo na sua agenda dedicado a aprendizado? Ou tem que ter na minha agenda um momento para eu aprender coisas novas? Porque, cara, para mim, assim, se não tá na agenda, eu não faço. Se eu não coloco na minha agenda, eu não faço. Como que é pra você? Você também faz isso? Você bloca um tempo ali pra estudar, pra aprender, pra... Enfim. Cara, sim. Eu acho que você tem que ter disciplina nesse negócio, né? E assim, sem disciplina você não sai do lugar. Então acho que sim, tem que ter. Eu tenho isso. Cara, eu me coloco um tempo. Então geralmente ou no começo da manhã, depois que eu fiz um exercício ali, ou mais pro final do dia, à noite. Seja que eu vou ler, eu vou ver um curso, eu vou fazer alguma coisa. Mas assim, no meu caso, tá? Eu falo por mim. Eu tento sempre ter uma intencionalidade. Então assim, eu não tô estudando algo aleatório. Então, cara, por exemplo, eu preciso melhorar a minha parte de analytics. Então, o que eu vou fazer? Quais são as áreas de analytics, por exemplo, que eu acho que eu tenho que estudar? Aí eu vou fazer um plano para eu falar, cara, putz, legal. Quais são as fontes que eu vou buscar? Ah, tem esse curso aqui, talvez esse blog que é legal ler e tal. Então, eu acho que o aprendizado, quando ele tem... Isso a gente tá falando pra carreira, né, Lud? Então, lembrando, lógico, acho que se você quiser, cara, estudar qualquer assunto de interesse que você tenha, cara, filosofia, qualquer coisa que você curta e aquilo te dá tesão de estudar, ótimo. Mas assim, pensando na carreira, né? Esse aqui é um podcast de carreira. Aí tem que ter intencionalidade. E isso, eu acho que assim, porque senão você
você tem um mar de universo sem infinito, né? Então, cara, você tem que ter um norte pra você seguir e falar, cara, então acho que eu vou por aqui. E tem um pouco da visão que você falou de autoconhecimento. Então, cara, quais são algumas deficiências, alguns pontos fracos que eu sinto hoje que eu preciso melhorar, né? E aí você vai traçando isso e, cara, mas tem que ser um negócio meio que diário mesmo, né? Você separar um tempo ali, e a gente sabe que não é fácil no dia a dia. Cara, o dia a dia te engole muitas vezes. É preocupação, né? De trabalho, de um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você tem família, você tem filho, você tem uma série de coisas, mas você tem que achar algum tempo, se não for na semana, no final de semana, algum horário que você tem aquilo ali pra você se dedicar a aprender alguma coisa nova, né? Eu conheço gente que, cara, deixa a família dormir, né, pra depois conseguir ter o tempo, não vai ter telefone tocando, não vai ter nada pra ela, né? Sei lá, depois das 11 da noite a pessoa senta ali 1 hora por dia e vai e faz. Você tem que saber o que funciona pra você, né? Cada um tem uma realidade, mas, cara, sem isso é difícil, né? Você tem que ter essa disciplina e fazer disso um hábito, né? E colocar intencionalidade, eu acho que isso é importante. Boa. E você? Cara, assim, eu acho que tem muitas formas de aprender diferentes, né? E eu acho que isso que é legal pra turma entender, porque às vezes tem gente que não gosta de ler, por exemplo. Embora eu acho que todo mundo devesse ler, porque faz uma diferença tremenda, e é o que você sempre fala, né, cara? É um dos maiores ROIs que tem é livro, porque, cara, é muito barato, né? Pô, você paga R$50 um livro, 40, R$60 um livro, cara, e o conteúdo que tem ali, puta... O cara demorou uma vida, demorou uma vida pra escrever o livro, né? E às vezes aquilo tem um valor tão inestimável pra você, né? Cara, quantos bons livros que a gente já não leu que, cara, que não é que muda a sua vida, mas muitas vezes traz um insight, traz um estalo, traz um novo olhar pra sua vida, pro seu negócio, pra alguma coisa. Cara, e você pagou R$50 no negócio, sabe? Sim. Então... Mas assim, tem gente que não gosta, tem gente que não curte. Gary Vee é um cara que é autor de livro e não gosta de ler, né? É muito louco isso, mas tem gente que não curte. Cara, vai procurar um formato que você curta. Tem podcast, tem vídeo no YouTube, você pode seguir uma galera nas redes sociais. Curso, tem blog, infinidade de coisas. mentoria, meetup, tem, cara, muita coisa, né, pra fazer. Então eu acho que aprender, pra mim, envolve um mix de coisas. Eu gosto de aprender de várias formas diferentes, né. Então o curso é uma coisa que eu gosto de fazer de vez em quando eu consigo me organizar pra fazer com mais calma. Evento, cara, eu acho que é um negócio transformador na vida do profissional. O cara que é profissional de marketing e ainda não foi num baita evento, num evento legal de marketing digital, cara, tá viajando a maionese, cara, assim. Evento é um negócio que mexe com você, te inspira, te cativa, te motiva, muitas vezes te desafia, porque você vê gente fazendo coisa muito foda lá e você fala, porra, eu tô muito atrás, eu preciso dar um gás aqui na minha empresa, né? Evento eu acho que é um negócio que é um investimento que vale a pena, né? Se você trabalha numa empresa, tem um evento que é muito caro, cara, vai lá, pede pra sua empresa um patrocínio, ou pede pra empresa bancar metade, você banca outra metade, não sei, mas, cara, evento é um negócio que fecha a conta, né? Então, evento, eu acho que todo ano tem que ir em alguns eventos, né? Chave, que são muito bons. RD Summit é muito, muito foda. Digitalx, que acontece em São Paulo. Pra quem é da área de e-commerce, tem e-commerce Brasil, tem vários big eventos. E, cara, também não desperdiça a chance de evento pequeno. Tem muito eventinho pequeno, às vezes gratuito, Meetup. Cara, baixa o aplicativo do Meetup, né? Baixa o aplicativo do Simpla, do Eventbrite lá. Fica de olho nos eventos lá que tem da área de marketing, da área de negócios. Tem vários que são gratuitos, tem vários que a entrada é tipo 1 quilo de alimento, um agasalho. Cara, fica de olho nos eventos que acontecem no Cubo, né? Que acontecem lá no InovaBra, que acontecem lá no Google Space, não sei o nome lá, mas, enfim. Aqui na perto da Paulista, aqui, o lugar de startups. Enfim, lá mesmo, nesse lugar aí. Mas não importa onde você esteja, né? Às vezes você tá numa cidade às vezes um pouco menor, deve ter alguma coisa aí acontecendo, ou senão você se desloca até uma cidade um pouquinho maior. Cara, e assim, então evento eu acho importante, livro eu acho importante, blogs eu acho importante, né? Podcast, cara, podcast é animal, porque eu acho que o grande legal do podcast é você poder fazer outra coisa ao mesmo tempo, né? Porra, você tem cachorro, todo dia você tem que passear com seu cachorro.
Pô, mete o fone de ouvido ali, você vai dar um rolê de 15 minutos, você já escuta, sei lá, metade de um podcast em 15 minutinhos, entendeu? Você vai passear de manhã e vai passear à noite, um dia você ouve um episódio Você completo. vai malhar. Vai malhar. Eu ouço malhando. Vai malhar, vai correr na esteira, vai lavar uma louça em Lavar a casa. louça, também faço Pô, isso. lavar a louça ouvindo podcast, cara. Você nem Fica até percebe. mais gostoso você lavar nem a louça. percebe. Você lava ali, pô, a pia inteira aí, cara. Já ouviu o episódio O então. patrão fica feliz porque a louça tá limpinha. Todo mundo sai ganhando. É. Todo mundo sai ganhando. Então tem várias formas de aprender, e aí eu acho que é legal você experimentar várias delas e ver qual que você gosta mais, né? E, enfim, você vai perceber que em determinados momentos você vai estar mais afim de um tipo ou de outro, ou sei lá, que algum ressoa mais com você ou não, né? Eu sou um grande fã de eventos, acho que evento é um negócio que vale muito a pena. E o evento, pra mim, ele tem uma outra questão que é conexão, né? Você acaba se conectando, conhecendo gente nova, né? Pô, você vai num evento, cara, vai ter happy hour? Vai no happy hour, mesmo sem conhecer ninguém, vai sozinho, dane-se. Vai lá, toma cerveja, bate papo, conhece gente nova, Sim. né? Cria novas conexões. Um negócio valiosíssimo pra carreira de qualquer profissional é networking, né? Tem um episódio aí do que a gente fez com Miyashita, né? Cara, o quanto o networking faz diferença na carreira de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que cresceu muito na carreira, se você for olhar pra ela e perguntar pra ela se networking ajudou, cara, ajudou demais. Então, conhecer gente nova, né? Interagir, pô, vai no evento, interage com o palestrante, né? Faz stories, marca o cara vai te repostar depois, puxa um papo depois, fala, pô, adorei sua palestra, manda uma DM pro cara, posta no LinkedIn, foto do cara, marca ele lá na postagem do LinkedIn, né? Cara, dá pra fazer tanta coisa legal em evento, né? E você acaba criando uma conexão, pô, quantos alunos eu dei aula há anos atrás, mantenho contato até hoje, quantos alunos não viraram amigo, a gente vai tomar cerveja hoje junto, né? Pô, tem vários. Então, cara, assim, se mexer, né? É se mexer, né? Eu acho que cada vez mais tá caindo aquela coisa de, eu só vou no evento se a empresa pagar. Eu tô trabalhando, né? Se eu tô indo no evento pra aprender a minha profissão, eu tô trabalhando, né? Cara, existe essa mentalidade ainda? Cara, Puxa então, vida. ainda existe. É engraçado, mas ainda existe. Né? Tipo, a empresa vai pagar um curso, mas eu só vou fazer se for no horário comercial. Porra, ainda existe. Existe isso. Não, assim, é raro, é bem raro Puxa ainda, né? vida. Mas ainda existe, cara. É muito louco isso, né? É como se fosse sei lá, como se fosse um favor que ele tá fazendo pra empresa, né? Tipo, Sim. fazer um curso, aprender uma coisa nova. Ainda existe, mas enfim, é bem pouco, né? Mas vira e mexe a gente vê umas coisas dessas. Então, cara, eu acho que, enfim, o papo de carreira tá mais ou menos esse, acho que rendeu, né? Legal. E se você tiver alguma dúvida, tiver uma pergunta, quer trazer uma pauta sobre isso, né, relacionada à carreira, a gente pode fazer até um episódio 2, né, Luiz? Sim. E acho que tem mais papo ainda pra falar disso. Se você tiver perguntas, dúvidas sobre essa área de carreira, deixa aí embaixo aí, se você tá vendo no YouTube, né, podcast, comenta aí embaixo, deixa aí uma dúvida, uma sugestão de tema pra gente abordar no próximo E episódio. fala se você gostou ou não desse episódio, nesse formato que a gente tá fazendo, né? Se a galera gostar, quem sabe a gente pode fazer outros, Pode né? fazer mais, exatamente. A gente tem várias pessoas aí que a gente quer trazer ainda no podcast, né? Tem o Albert da Heineken, do RH da Heineken, que a gente queria trazer também, que é professor da Mirago, pra falar de seleção, recrutamento, de currículo, enfim, pra dar dicas sobre isso também, tá? Então vocês podem aí sugerir aí vários temas que a gente com certeza tá de olho aí. Estamos sempre buscando pautas relevantes pra você, profissional aí. É isso. E você que quer começar na carreira, né? Eu acho que um bom ponto de partida também, se você está interessado nessa área de hard skills, é o site da Mirago. Dá uma olhadinha lá, né? O Momento Jabá. Dá uma olhada no Plano Pro, que é a nossa assinatura, né? A nossa Netflix do marketing digital. Tem lá mais de 50 cursos na área. E todo mês a gente coloca cursos novos ou regravações. E também temos as nossas imersões, falamos um pouquinho delas aqui, que são cursos mais aprofundados, ao vivo, e sempre com uma empresa real para você aprender na prática. Beleza? É isso, né? É isso, vamos ficando por aqui. Galera, valeu, até a próxima. gente. Tchau, tchau.